editor avaliador de artigos tem um roteiro de elementos a serem observados em cada um dos itens para ajudar nessa avaliação-mensuração, inclusive como uma espécie de padrão do periódico para que os diversos avaliadores tenham um eixo norteador em comum. Entendeu a pergunta? Tá. Entendi. Não entendi. Bom, esse é que é o pulo do gato, né? Porque é que eu estou te falando. Qual que era a questão? Algumas revistas, semana passada apareceu na revista brasileira de horticultura, né? Aí eles te mandam um formuláriozinho padrão do que quais são os tópicos que você tem que olhar. Mas lá é um formulário muito padrão. Você olha ali e artigo tem aderência, tem novidade, produção tá boa, aquela conversa que não tem muito, porque acaba tendo um pouquinho da avaliação do próprio ad-hoc, né? Então, o que acontece? Quais são as questões? Eu acho que as principais questões que você deve olhar, se eu entender bem a pergunta, depois você pode me corrigir, é esse roteiro que eu botei para você aqui nessa apresentação, né? Atualização de revisão, termos de introdução, material e métodos, etc. Discussão, acabamento do artigo. Mas você fala assim, mas, bom, então por que tem, às vezes acontece ter muito artigo com problema e a publicação não foi plenamente? Porque é o ponto que eu coloquei lá em cima também. Várias revistas, até revistas boas, elas não tinham a figura do editor de área, porque esse cara que faz a escolha dos revisores do seu artigo. Então, o que acontece? Como é que funciona na fruticultura? É um exemplo que eu posso dar porque eu trabalho na revista, né? A secretária da revista que escolheu o revisor. Então, às vezes, para ela, por exemplo, não é demérito, não, tá, gente? Mas ela, por exemplo, ela escolheu um artigo de nutrição de alguma espécie. Ela escolhe, às vezes, um cara que fez doutorado na área. Mas, às vezes, é um cara que por exemplo, um recém-doutor, ele não tem tanta experiência ainda em publicação de artigo. Então, às vezes, o ad-hoc que tem habilitação na área, mas pouca experiência na publicação, na avaliação, ele deixa passar alguns erros. O contrário ocorre quando estou editor de área. Quando mando um artigo para eu avaliar, por exemplo, como editor de área, eu recebo aquele artigo, leio o artigo, olho a temática dele e vejo, bom, melhoramento de cupuaçu, é fulano tal da Embrapa que mexe com isso, vou mandar para ele, entendeu? Tem um cara lá na Federal de Roraima que mexe com isso, eu mando para ele. Eu escolho, eu lembro curriculates, eu avalio, eu pego curriculates, vejo se não tem alguma incongruência, vejo a experiência e mando para a pessoa. Às vezes tem artigo que eu mesmo chego, eu vejo que está muito ruim, eu mesmo faço a avaliação, eu entro no sistema todo eletrônico, né? Então eu venho como editor-chefe, editor de área. Eu entro no sistema e na hora de nominar o revisor, eu nomeio a mim mesmo, mando para mim mesmo. O meu e-mail, eu vou lá, dou o aceite, faço a avaliação e devolvo para o editor-chefe. Porque às vezes tem artigo que está muito ruim, e eu não vou perder tempo de mandar para o ad-hoc ficar lá 30 dias com o artigo para me dizer que o artigo não dá. Entendeu? Obviamente que ele vai fundamentar a resposta para o autor, né? Então, assim, não existe um roteiro específico. Acho que existem as dicas que eu dei nessa palestra, porque, como editor de 3 revistas, é o que a gente vê no dia a dia da revista, ou seja, quais são os pontos que podem piorar ou impedir a avaliação do seu artigo. Esses são os principais pontos que estão aí em todas as situações, né? E o roteiro basicamente é esse. Se você fez um pouco, tramitou bem a sua introdução, fez uma boa revisão, atualizou. Porque, gente, pode acreditar, tem artigos que chegam para a gente, você não acredita. Entendeu? Tem artigo que chega, que o tema do artigo o título é avaliação de resistência, acessos de passiflora a tal bacteriose. Tá? Já chegou na minha mão. Aí você vai pegar, você começa a ler o artigo, quando você chega na tabela de resultado, não tem nenhum acesso resistente. Então, cadê a resistência? Como é que o autor elabora um artigo onde o título é resistência de passiflora bactéria e me mostra um trabalho que não tem resistência nenhuma? É para provar que não tinha nenhuma? Mas eu já sei. Isso a gente já sabe, a comunidade já sabe. Eu quero saber se tem alguém resistente. Então, assim, às vezes, gente, os autores são pessoas desavisadas, mandam coisas que não tem como o editor avaliar. Então, isso acontece. Nós temos hoje uma série de programas de pós-graduação, né? Muitos alunos envolvidos, professores. Então, assim, acontece. Tem aluno que manda, isso foi posso falar por experiência nossa aqui, né? Quando você cria lá mas como é que acontece, Alexandre? Por exemplo, como acontece isso. Você cria aquela regra, né? Nós temos aqui na regra, por exemplo, pós-graduação, mestrado, para o aluno entregar a versão final da dissertação para poder a banca, a coordenação avaliar e tal, tem que entregar o recibo de um artigo submetido. O aluno vai lá, olha só, artigo submetido, não tem que estar aceito. Então o aluno vai lá, prepara um artigo e manda.
sem falar com a gente. A pessoa já mandei, falei, não, minha filha, não faça isso. Não, só precisa ter o recibo. Não, mas só ter o recibo não dá. Então, isso acontece de várias vezes, alunos que mandam trabalho sem falar com o professor, para cumprir um quesito de um programa que às vezes é bom, mas traz esse efeito colateral. Então, pega lá de qualquer maneira, né, só para entrar no sistema, submete a forma eletrônica e vem o e-mail, o artigo submetido. Mas o artigo não vai ser nem visto pelo editor, se for mal feito, né, se for mal feito, bem feito não, vai rolar normal. Então, assim, esse é o dia a dia que a gente enfrenta, sabe, pessoal? Essa é uma dura e uma realidade que acontece. Então, eu volto a insistir, eu acho que quem trabalha com o pé no chão, com uma coisa bem delineada, com alguma qualidade, nas suas qualidades, coloco nos seus várias intensidades, pode ter certeza que vai achar um periódico para colocar o seu artigo. Eu não sou contra, eu acho que o Sá falou é importante, pode ser um B2, pode ser um B3, estando bem escrito, bem colocado, isso soma, né? Soma na produção da instituição. Então, eu acho que, tanto quanto a qualidade, é a gente fazer a publicação. Eu vou dar, esses são dados interessantes que a gente passa, você pode viver a experiência. Só para vocês terem ideia, que às vezes fala assim, pô, tá chegando muita coisa, né? Mas tem muita gente sem publicar nada. Nós temos essa revista nossa aqui na universidade, só ver uma das coisas que a gente usou de estratégia. Obviamente, a gente começou uma revista nova, a gente não espera que ninguém submeta. Então, a gente mandou e-mail de divulgação, né, conclamando a comunidade científica que mandasse artigo para nós. A gente está começando, botamos lá a revista direitinho, né? Depois faço votos, se vocês interessarem, até colocar aqui, né, o site da revista. Essa está nesse slidezinho aqui, né? Tá vendo? Funcional Plant, essa árvorezinha aqui, com esse nome aqui, ó, você consegue entrar no site lá. Nós entramos na Embrapa, pessoal, e fizemos um levantamento nos vários centros regionais da Embrapa, os pesquisadores que trabalhavam sobre a temática de genética e melhoramento de plantas. Fizemos a avaliação de cada currículo, né, prospecção de cada currículo, fizemos um levantamento de 134 pesquisadores da Embrapa que trabalhavam na área de plantas e teriam perfil para nos enviar um artigo científico. Sabe quantos pesquisadores responderam nosso e-mail e enviaram o trabalho para nós? Um cara. Uma pessoa mandou artigo para nós. Dos 134 e-mails que eu mandei, apenas um pesquisador respondeu. Está lá no primeiro volume, um artigo de arroz. Muito bom o artigo do cara. Porque eu concluí com o meu colega de revista, o professor Amaral. Falei, Amaral, muitos não quiseram mandar e muitos não tinham o que mandar. Essa é que é a verdade, né? Então, assim, apesar da competitividade, eu mostrei aqueles números, apesar de ser um mercado competitivo, ainda tem espaço para nós publicarmos nossos artigos, ainda tem espaço para a gente achar nossa revista e publicar o nosso artigo. Pode ter certeza disso. Elvis, pode fazer a sua pergunta? O Elvis já escreveu aqui, Alexandre, que nessa sua explanação a pergunta já foi respondida. Antônio, o Antônio está sem microfone, Antônio? Eu acho que sim, Robson. Tá, eu vou ler a pergunta do Antônio aqui. Ok. O Antônio está sem microfone. Quando se tem periódicos dentro de um mesmo extrato de qualificação, o que levar em consideração, além da aderência do tema ao escopo, para direcionar sua publicação? Ele está falando em termos da mesma área? Antônio. Espera aí que ele vai escrever aqui, o Alexandre. Lê de novo aí. Pode ler de novo, por favor, Robson, a pergunta aí. Quando se tem periódicos dentro de um mesmo extrato de qualificação, o que levar em consideração, além da aderência ao escopo, para direcionar sua publicação? Sim. Bom, você pode ter revistas dentro do mesmo extrato. Então, basicamente, elas teriam, vamos dizer assim, a mesma qualificação, né? Mas uma dica que eu dou é você analisar a visibilidade da revista. Ou seja, se você tem revista, por exemplo, que tem o mesmo extrato, vamos pegar a minha área, acho que dá para entender o exemplo que eu estou dando. Dentro da nossa área de publicação, né? A nossa revista Crop Breeding and Applied Biotechnology, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, é uma revista que tem uma boa visibilidade, está muito bem avaliada. E às vezes ela é um A2 e você tem uma outra A2, né?
São o mesmo extrato. Então, se você puder enviar para uma revista que é mais especializada da sua área, e, consequentemente, o seu artigo vai ter mais chance de ser visto ali, essa é a indicação que eu dou. Então, você tem, por exemplo, uma revista que é só de melhoramento de plantas, que é A2, e uma outra que é melhoramento e outras coisas, e também é A2, a que é mais especializada, teoricamente, o seu artigo vai ter mais chance de ser, sofrer uma busca e ser visto. Eu estou comprovando isso para a nossa revista, gente. Uma revista que mal começou, já tem mais de 10 mil visualizações na página dela, né? Porque uma revista, o que a gente fez? Eu vou te contar um pouquinho do nosso caso rapidamente, acho que tem tempo, né? Se não tiver também, vocês me avisam aí. A gente começou a revista a ideia da revista, a gente tem vários convênios aqui na universidade. Em 2014, a gente foi lá em Fargo, em North Dakota, nos Estados Unidos, assinar um convênio com a North Dakota State University. A gente ia mandar alunos para lá, e os professores vieram para cá em 2014 dar algumas palestras. Aí, caminhando, o professor Richard Hosley, é um pesquisador da área de melhoramento de cevada, né? Ele estava num campo de produção de cevada lá em Fargo, e a gente caminhando com ele nas parcelas, ele falou assim, bom, aqui na North Dakota State University, a gente faz o Functional Plant Breeding. Aí nós, que nome é esse, né? Mas o melhoramento funcional. Qual que é o melhoramento funcional? É o melhoramento de plantas que visa chegar numa cultivar, né? Às vezes os caras pesquisam o melhoramento, mas não chega numa variedade, né? Ou seja, um produto comercial. Então, essa concepção de melhoramento funcional, a gente ficou... Aquele nome caiu bem, né? Foi, é exatamente esse tema que a gente faz muito bem aqui na UENF. A gente tem um trabalho aqui, principalmente o núcleo, né? O professor Amaral, eu, o professor Messias e a professora Rosana, que o Sávio conhece todos eles, e o Robson também, a gente faz melhoramento e chega nas variedades. Tem variedade de maracujá, variedade de milho, de feijão, etc. Né? Milho pipoca com o professor Amaral. Então, assim, a gente viu, melhoramento funcional é a pegada que a gente tem aqui na UENF, que a gente faz pesquisa, publica os artigos e chega nas variedades de várias espécies agronômicas aí. E aí, então, teve a ideia, vamos fazer uma revista que chama Functional Plant Breeding Journal, né? Ou seja, quem trabalha com melhoramento funcional, com método de melhoramento e tal, a gente vai ter um público-alvo para poder alcançar. E transcorridos 2 anos e poucos da revista, 1 ano já publicada, né? 1 ano e pouco de publicação, a gente tem percebido que é exatamente isso que aconteceu. Se você pegar o que eu falei, no final do nosso site tem um mapinha que você clica lá, é o Mapa Mundi, com os pontos em vermelho, onde a revista está sendo acessada. Vocês vão ver lá, tem acesso no mundo todo. Da China, da Austrália, Nova Zelândia, a Ásia, Irã, Estados Unidos, e por aí vai, Inglaterra, todo canto, as pessoas estão entrando para ver, porque é funcional, ou seja, o nome é chamativo, e o nome é muito específico. Então, futuramente, se Deus quiser, se ela for bem avaliada, a gente está trabalhando muito sério para chegar lá, tiver um bom qualis, você pode mandar para ela, porque é o que eu falei, entre no mesmo extrato, ela é uma revista mais especializada e, consequentemente, tem muita visibilidade do seu artigo. Alexandre, você pode... Não sei se eu respondi a pergunta. Pode repetir devagar o nome da revista para busca aí no mapa? Tá no slide aqui, ó. Tá no slide aqui, ó. Functional Plant Breeding Journal. Vê se eu coloquei no slide certo aí. Compartilhei aqui, embaixo? Sim, tá dando para ver. Obrigado. Isso, esse nome aqui, você digitar no Google. No Google ela já sai logo na 3ª consulta. Aí você clica, abre nosso site, né? Lá embaixo tem lá nosso corpo editorial, né, eu sou editor executivo, o professor Amaral, editor sênior. Aí no finalzinho do site, depois dos indexadores, tem um mapazinho Mundi, você clica ali mostra toda a estatística da revista, quantos downloads que ela teve, os downloads são pelos artigos, né? Mas mostra, em cada artigo que você vai entrar, em cada artigo que você entra, embaixo tem um gráfico que mostra por mês quanto que aquele artigo foi baixado, né? E no final do site, lá embaixo, rolando a barra, você tem um mapa Mundi, você clica nele, ele vai abrir o Mapa Mundi e mostra onde está sendo vista a revista. Ok, obrigado. E eu não sei se o Gustavo perguntou, se ele lembrou, ele estava querendo o nome da empresa Júnior, que você havia citado do inglês. Cara, eu vou ver isso aqui, eu posso te mandar depois pelo Zap, amanhã eu vou na UENF de manhã cedo, acho que a minha pós-doc tem o nome dessa revista lá, eu te passo pelo Zap, tá? Tá bom, então. Eu sei que a gente botou... Veja bem, às vezes o inglês vem aquele tal, mas às vezes tem trabalhos bons, tá? Mas eu lembro que um tempo atrás, um artigo que você orçava no mercado por 650, 700 reais, o pessoal fazia por 250, 300 reais, metade do preço. Entendeu? Por que é que você não faz, Alexandre? Porque às vezes, como a empresa júnior, demora mais fazer, entendeu? Uhum. Então a gente quer fazer o artigo, assim, tem tradutor nosso que você manda o artigo, ele faz com 15 dias.
Lá eles pedem 2 meses para entregar, entendeu? Às vezes mais. Então, por ser mais lento, a gente não usa muito, porque demora muito para voltar a tradução. Mas, quando for limitação de recurso, acho que, por exemplo, é uma opção para traduzir a um preço mais barato, né? Tá ótimo. O Sávio pediu a palavra também. Alguém mais tem alguma pergunta antes do Sávio falar? Sávio, pode falar então. Beleza, então tá. O Alexandre, só mais uma última consideração aqui, também para os outros colegas todos que estão assistindo a palestra, tanto aluno quanto pesquisadores do IFES, né? Como você falou, nossa realidade é um pouco diferente da que vocês têm aí. Vocês são universidade de ponta em termos de tecnologia e também de fronteira da ciência. A nossa atividade aqui é um pouco diferente, mas nós temos também bons laboratórios. Com certeza, tem alguns laboratórios que também são de pontas. Não são, infelizmente, todos como a gente gostaria, mas às vezes a gente consegue avançar. Aí uma dica, né? Como eu, por exemplo, eu dou meu exemplo também aqui, porque eu consigo fazer. Às vezes eu não tenho um laboratório equipado com todas as ferramentas, instrumentos, coisas importantes para poder encorpar a pesquisa, mas a parceria, às vezes, funciona para isso, né? Às vezes a gente entra aqui com a régua, a balança e a estufa, porque a gente tem a mão de obra, tem o campo, tem a expertise para poder conduzir um experimento no campo, e faltam os equipamentos, mas a gente faz a parceria, como, por exemplo, tem parceria com a Maura aí, o Laboratório de Microscopia Eletrônica, com a Fisiologia Vegetal, o pessoal vem, traz os equipamentos, faz análises aqui, entendeu? Então, acaba incorporando e aí, com resultados assim, a gente consegue pegar umas revistas até melhores. Lógico que nem tudo sai para uma boa revista, mas eu acho que as parcerias são um caminho para poder suprir a deficiência do nosso início de atuação como pesquisador aqui na instituição. Uma vez que agora os nossos programas de ciência estão começando a deslanchar, são muito recentes ainda. Mas ainda vamos crescer muito nisso, não tenho dúvida. E aí eu queria também deixar uma informação para todo mundo que está assistindo, é que o IFES também tem um programa de financiamento para publicação, que é para tradução, que é para ajuda no financiamento de submissão de artigo, que às vezes algumas revistas são pagas, né? E eles têm umas janelas de submissões, 2 vezes por ano. É o Prodif. Quem tiver mais interesse, mais informações, é só perturbar o seu diretor de pesquisa aí do campus, ou então o Robinho, ou então a mim mesmo, que a gente vai ajudando a esclarecer essas dúvidas aí. E tem uma outra informação que eu queria, o IFES também, a Pró-Reitoria tem uma revista inicial, né, uma revista multidisciplinar que acolhe boa parte dos nossos artigos de iniciação científica e também que trabalha essas coisas, e que a gente está fazendo um ótimo trabalho nela, espero sinceramente atingir um quadro melhor do que ela tem hoje, e que dentro de algum tempo, na próxima avaliação, eu tenho certeza que ela vai melhorar bastante a qualidade dela para os nossos pesquisadores, lógico, para os nossos pesquisadores e para os pesquisadores de fora. Agora, uma última perguntinha para você, Alexandre. Já que você é editor de revista, como é que vocês lidam com a questão da endogenia nas revistas de vocês? E obrigado mais uma vez pela palestra. Obrigado, Robinho, pela palestra também, e eu lá, e a todos aí do Campo Santa Teresa. Bom, essa aí é uma pergunta interessante. Eu fiquei feliz de você fazer essa pergunta aí. Se você pegar, por exemplo, a nossa própria revista, né? Quer dizer, ninguém abre uma revista, gente, para ficar publicando artigo de si próprio, né? Não é por aí, né?